Legal, boa tarde, gente. Meu nome é Daniela Barros, eu sou da arquitetura digital do TAF e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês a instalação do TAF, tá? Então, desde o início, a gente vai fazer uma instalação do TAF e demonstrar para vocês os passos e o que precisa ser feito para que ele esteja instalado e funcionando, tudo bem? Antes da gente iniciar, vocês precisam ter como premissa um banco de dados instalado e uma conexão ODBC com o banco de dados que vocês já possuem, tá bom? Então, a primeira coisa eu vou demonstrar no SQL que eu tenho 2 bancos de dados criados. Eu vou utilizar este banco TAF_VD para o TAF e o banco TSS para o TSS. Se eu entrar aqui em propriedades, vocês podem verificar que os 2 bancos eles são Latin General Bin, é o collation, que pode ser utilizado nos 2 bancos, tá? Com os 2 bancos já criados, vocês precisam realizar a conexão ODBC com o banco. É importante frisar que vocês precisam utilizar uma conexão ODBC de 32 bits, caso vocês utilizem o DB Access do instalador, visto que o DB Access do instalador é um DB Access de 32, tudo bem? Então, vocês tendo, por exemplo, eu uso o Windows 7, eu pego aqui o caminho do ODBC de 32, fonte de dados de sistema, eu tenho aqui uma conexão de TSS e uma conexão VD, que é o meu banco que eu vou utilizar para o TAF. Vou clicar em configurar, avanço, eu uso o meu banco com login e senha de SQL, então vou inserir a minha senha, avançar, vou testar, meu banco está conectando com o ODBC está conectando com o banco, vou fazer a mesma coisa com o TSS. Configurar, esse banco, a mesma coisa, incluo senha, avança, o banco já está apontado aqui, concluir, testar fonte de dados, testes concluídos com êxito também. Então, eu tenho o banco e as conexões ODBCs já criadas. O próximo passo é baixar o instalador disponível no portal. Onde fica esse instalador? Então, no suporte.tots.com.br, vem esta página inicial, cliquem em Downloads. Em outras linhas de produto, vocês vão procurar Proteus, todos. Aqui eu vou deixar todos os pacotes disponíveis e vou procurar instalador. Vejam que o primeiro arquivo já é o arquivo do instalador do TAF, é um arquivo com quase 2 GB. Se eu for baixá-lo aqui, para mim vai demorar, então a gente tem aqui o tempo da apresentação até as 5 da tarde. Eu já tenho ele aqui baixado. Vejam que é o mesmo, tá? Se eu abrir aqui o que eu já tenho descompactado, é o da data de 21/11, tá bom? Neste momento, então, nós podemos iniciar a instalação do TAF. Para iniciar, então, nós vamos dar 2 cliques no instalador, no executável. A primeira tela que aparece é a tela de contrato de licença de uso. É o contrato de licença de uso padrão da TOTOS. Tá? É aconselhável que vocês leiam esse contrato e aceitando, cliquem em eu aceito os termos do contrato e cliquem em avançar.
O próximo passo aqui vocês irão definir o lugar de instalação de destino do TAF. Por padrão, ele já traz este caminho. Vocês podem alterar o caminho clicando aqui em procurar ou incluindo ou digitando manualmente aqui na barra, tá? Eu tenho aqui já a pasta ctotos, mas eu não tenho o TAF aqui. Vou deixar na mesma pasta. Clicar em avançar. Aqui, ele pergunta qual é o tipo de instalação que vocês querem fazer. Se é uma instalação só do TAF, e aí é uma instalação simples, ou uma instalação completa de TAF mais TSS. Vocês utilizam TAF e TSS quando vocês não possuem ainda o TSS, ou caso vocês utilizem uma versão desatualizada do TSS e não tenham como atualizar o TSS, vocês podem baixar o TSS aqui atualizado para poder fazer a transmissão dos eventos do e-social, tá bom? Aqui, então, eu vou escolher completa, vou clicar em avançar. Aqui é o nome da sua instalação, vocês podem alterar ou deixar TAF, vou deixar TAF mesmo. Avançar. E aqui é um resumo de onde ele vai instalar e o que ele vai instalar. Clicar em instalar e ele vai começar a extrair os arquivos e já criar a pasta aqui no meu caminho. Se eu abrir, veja que ele está criando aqui o RPO, a pasta data, binário. Ele vai extraindo e vai fazendo, então, essa inclusão. Tá bom? Melhorou aqui o som, gente? Melhorou? Beleza. Então, deixa ele fazer, então, a extração. Aqui ele está fazendo apenas a extração, está colocando lá na pasta informada, no ctotos TAF. Aqui ele está finalizando, então, a extração, incluindo na pasta. Gente, então após a extração, ele abre automaticamente a tela do assistente de instalação do TAF. Primeiro, então, é a tela de bem-vindo. Aqui vocês clicam em avançar. Aqui vocês vão vocês vão passar as informações do banco de vocês. Então, vocês podem fazer a instalação em qualquer um desses bancos. Nós vamos disponibilizar depois os links dos bancos disponíveis para o TAF. No meu caso, é o MS SQL. Vou informar o nome da minha conexão ADBC. Lembrando que a minha conexão ADBC tem o nome de TAF_VD. Aqui é a porta de conexão do DB Access, que ele já está com o serviço no ar. Se eu abrir aqui, então, os serviços, podem ver que aqui já estão os serviços de AWS, DB Access e App Server no ar. Caso seja de interesse alterar a porta de conexão com DB Access, é possível nesse momento. Porém, caso seja alterado, é necessário que vocês façam, então, a reinicialização do serviço do TAF DB Access, esse que eu estou demonstrando aqui. Se manter a mesma porta, não é necessário. O usuário e senha é o usuário e senha do banco de dados. No meu caso, SA e a minha senha.
Caso vocês utilizem o banco Oracle, é necessário que vocês informem o ACI. Como eu não estou utilizando o Oracle, eu clico em avançar. Nesse momento, ele vai fazer a criação do arquivo de configuração do DB Access e já vai testar a conexão. A conexão foi configurada corretamente. Na próxima porta, ele já pergunta, então, qual vai ser a porta do servidor de aplicação, qual a porta do Smart Client HTML. Aqui nesse opcional é para vocês informarem os IPs que serão liberados para aplicação de patch no TAF. Esse instalador do TAF, ele possui um aplicador de patch e atualizador de dicionário. Então, caso queira que mais de um IP tenha acesso para poder fazer essa atualização, deve-se informar o IP neste momento. Se você não informar nada, somente a máquina que você está fazendo a instalação é que será liberada para aplicar patch. Vou clicar em avançar. Aqui eu vou informar o endereço do meu servidor de licenças. E a minha porta do servidor de licenças. A porta é a mesma 5555 nesse meu servidor. Se for diferente, vocês coloquem a porta do servidor de licenças de vocês. Avançar. Aqui ele pergunta que tipo de menu vocês querem utilizar no TAF de vocês. Então, ele pode ser o menu completo, ou somente o menu do E-Social, somente do Fiscal, ou somente do ECF. Só que, se vocês utilizarem mais de uma obrigação, por exemplo, E-Social, e for entregar SPED CMS e FD CMS, é necessário que vocês incluam um menu completo. Não tem como fazer mais de um menu aqui. Eu vou deixar o menu completo. Avançar. Aqui, ele demonstra alguns links úteis. E aqui, nós vamos finalizar. Ele vai fazer o ajuste dos arquivos de configuração desse ambiente que nós acabamos de criar. Ele, então, terminou a instalação do TAF e já criou o atalho na área de trabalho. Se eu for na minha área de trabalho, eu tenho o atualizador e o TAF Client disponível. Aqui, então, ele concluiu o assistente de instalação e, na sequência, ele já abre, porque eu solicitei a instalação do TAF TSS, ele já abre aqui a primeira página de instalação do TSS. Então, aqui, ok. A primeira página do TSS. Próximo. Aqui é o mesmo contrato que foi demonstrado no início da instalação do TAF. Alterar para eu concordo. Só um minuto, gente. Travou a tela, né? Voltou, gente? Agora sim? Legal. Vou voltar, então. Aqui é a tela inicial da instalação do TSS. Antes dessa tela, ele só abriu uma janela da TOTS com escolher português, inglês ou espanhol. Eu escolhi português, é a única tela, e já vem para essa. Aqui eu clico em próximo. Aqui é o mesmo contrato da TOTOS, que veio no TAF. Clico em eu concordo, próximo. Aqui ele deixa o caminho de instalação padrão. Eu posso alterar, por exemplo, C TOTOS barra TOTOS SPED, que é o nome da pasta. Então, ele vai criar dentro do meu CTOTOS, TOTOS SPED. Ok. Aqui ele pergunta qual o tipo de instalação do TSS, se online ou offline,
Offline é usado para contingência e online é para ser transmitido na hora. Para os eventos de social precisam ser online. Próximo. Aqui, ele me pergunta qual é o meu servidor, eu vou deixar localhost. A porta, como eu vou usar essa porta para web service, eu vou mudar para 8087. E aqui, o meu DB Access, ele foi instalado com a porta 7999. Se eu deixar a porta 7890 aqui onde eu estou demonstrando, ele não vai funcionar. Então, eu preciso deixar na mesma porta do DB Access que já está no ar. 7999. Próximo. Deixa eu só anotar aqui, localhost 8087. Opa. Só um minuto, gente, que travou minha tela. Voltou. Agora, próximo. Aqui ele me pergunta o que ele quer instalar. Como a gente já tem um DB Access instalado da instalação do TAF, só o servidor de aplicação e o Smart Client do TSS. Próximo. Aqui ele fala o nome do serviço, que vai ficar nos serviços. Vai ficar desse nome aqui embaixo. Próximo. E aí agora ele vai fazendo a descompactação e vai subir o serviço no Windows. Aqui vejam que ele já criou a minha pasta. Ele já está criando os componentes. Aqui, próximo. Aqui ele pergunta se quer criar os atalhos, se só para o usuário final ou todos os usuários. Próximo. E aí ele vai fazer a extração e já vai criar os arquivos de configuração do TSS. Aqui ele já startou o serviço do TSS. Se a gente for aqui nos serviços e atualizar, está aqui iniciado. Próximo. Temos agora o TSS e o TAF já instalados. Após, então, a instalação do TSS e do TAF, é preciso fazer o primeiro acesso ao TAF para que ele crie os metadados, as tabelas SX. Vou iniciar, então, o Smart Client. Para não mostrar minha tela. E aí, agora, vocês podem verificar que eu estou com a tela inicial do TAF aberta. Não tá? Então, só um minuto. Tcharam. Tcharam. Voltou agora, gente? Beleza. Então, eu estou fazendo meu primeiro acesso ao TAF. Eu simplesmente fui lá no Smart Client, dei 2 cliques para ele iniciar. Como a instalação dele é nova, ele só tem uma senha de administrador, que é o admin. Opa. E a senha em branco. Entrar. Ele já entra, então, no meu grupo 99, matriz, direto no TAF. Entrar, e aqui ele já me pergunta qual o país de localização. Brasil. E ele vai fazendo a criação, então, dos metadados. SX1, SX2, SX3 campo, entre outros metadados. Esse processo ele deve demorar em torno de uns 3 minutos, mais ou menos.
Eu vou pegar aqui algumas perguntas enquanto ele está criando e vou respondendo aqui ao vivo para vocês. Tem uma aqui, esse TSS 3.0 é homologado com DataSul? Sim, TSS 3.0 é homologado com DataSul. Tem versão do TAF para o RM? Versão do TAF para o RM é essa versão do instalador 12.1.17. Tá? Deixa eu só aqui escolher o servidor, clicar em abrir para ele criar os outros SX. Sim, homologado com RM. O banco você precisa criar o banco conforme eu falei. Você precisa ter lá o seu banco de dados homologado. A gente vai disponibilizar o link dos bancos que são homologados pelo TAF. E aí você precisa criar o banco. Funcionalidades do TAF, só o que for referente ao E-Social. A gente vai fazer aqui uma transmissão de um evento. Ele está criando aqui, vocês estão vendo? Entendi. Deixa eu pegar aqui mais algumas perguntas enquanto ele está criando o X3. Posso utilizar o TAF com TSS 2.75 que possuo? Não. Para fazer a transmissão dos eventos de social, apenas TSS a partir do 3.0. Daniela, gostaria de entender melhor a questão do banco pré-produção e produção. Pode ser mais específica, Fernanda? Será demonstrado o atualizador para a versão 2.4? Sim, Cássia, será demonstrado. Inclusive, enquanto ele está aqui instalando, está aqui criando o SX3, eu vou demonstrar para vocês onde estão os pacotes de atualização do E-Social. Vamos no TDN. Espaço TAF. Base de conhecimento. E-Social atualização. Aqui nós temos os últimos pacotes lançados referentes ao E-Social. Aqui, ó, versão 11, versão 12.1.17. Ele está aqui, lançado em 28/11. Aqui o link para download. Eu já tenho ele baixado. Eu tenho ele baixado, ele está aqui. Eu vou depois colocar ele lá na pasta e a gente vai fazer a atualização dele na pasta do TAF. Eu vou colocar até agora. TAF. Vou criar aqui uma pasta. Vou fazer, então, a descompactação agora dele. Deixa eu ver como é que ele está a instalação. Ele está criando o SXB ainda. Então, enquanto isso, eu vou descompactar o arquivo lá. Extrair tudo. Gente, tem um pessoal perguntando sobre o certificado, se é possível utilizar o certificado A3. É possível utilizar alguns certificados A3, não são todos. Para vocês saberem quais são os disponíveis, ou vocês podem entrar no TDN, na Space do TSS, ou entrar em contato com o suporte para verificar quais são os certificados A3 já homologados, tá bom?
Aqui ele já criou, então, o meu metadados. Vou clicar em confirmar. E aqui ele já vem para as configurações iniciais do TAF. Então, aqui ele fala de binário, né? Release incremental. Vou clicar em avançar. E aqui eu tenho que efetuar a amarração do meu estabelecimento. Que é isso? É dizer a empresa que eu tenho cadastrada, quem ela é correspondente no TAF. Então, faço aqui a amarração de estabelecimento. Nesse momento, ele vai criar uma linha de complemento cadastral lá no TAF. Que eu vou demonstrar para vocês daqui a pouco. Vou clicar em F8 porque eu vou utilizar 99, tá? Então, ele já atribui aqui o código complementar. Confirmo. Ele faz a amarração. Ele está criando, então, a linha lá na C1E, na tabela. Vou clicar em finalizar. Ele fala, então, que as minhas configurações foram executadas com sucesso e ele pede a reinicialização. Então, nesse momento, eu tenho o TSS já instalado no ar, eu tenho o TAF já instalado, com os metadados criados e a amarração de estabelecimento feita. Vou clicar em finalizar. Agora, vocês me pediram para fazer a parte da atualização do 2.4. Então, para o 2.4, o que vocês precisam? Fazer a extração do pacote. Fazer aqui a extração do menu. Fazer a extração também do dicionário. Eu tenho, então, todos os meus arquivos extraídos. Preciso também dos arquivos, dos esquemas do 2.4. Do 2.4.1. Os arquivos disponíveis nesse pacote são 2.4. Então, vocês vão tentar fazer 2.4.1, ele não vai dar certo. Tá? Eu já tinha baixado do site da Receita, ele fica no site da Receita. Eu vou colar lá na minha pasta. Vou extrair. Esses esquemas, vou selecionar todos, copiar. Eu vou colar na pasta System, Esquema e Social. Vou copiar e substituir todos. Fez, então, a alteração. Outro lugar que também precisa dos esquemas atualizados é na pasta do TSS. Então, vamos lá em SPED, Esquemas e Social e colar do mesmo jeito. E copiar e substituir. Pronto. Alteramos os esquemas. O próximo passo é fazer, então, a atualização do pacote. Quando vocês fazem a instalação, ele fica, então, um atualizador do TAF. O meu já está na área de trabalho. Eu clico 2 vezes nele. Ele aparece aqui para mim, a tela inicial do assistente de atualização do TAF. Então, essa ferramenta, ele aplica os patches e ele também aplica os dicionários. Travou? Ah, então só um minuto. Voltou, gente? Beleza. Então, fizemos... Então, assim, dei 2 cliques no TAF atualizador, ele apareceu aqui, essa tela inicial. A primeira coisa, então, avançar. O meu usuário e senha de administrador. Aqui ele pergunta o ambiente que eu quero aplicar, eu só tenho um ambiente que é um TAF, mas se tivesse outros ambientes eu poderia escolher. E eu vou buscar aqui o caminho do PET. Servidor, PETs, pacote de correção. Ele tem aqui de
de Top Connect, se é espanhol, português, inglês. Eu vou pegar aqui então, que é Top Connect em português, salva e avança. Ele está fazendo a análise do caminho do pacote. Analisando. Bom, gente, aqui ele já vem então a informação do PET, né? Eu venho aqui e confirmo para ele aplicar. E na sequência eu preciso do meu diferencial para criar os campos do 2.4. Até porque esse instalador é de 21/11, em 21/11 nós ainda estávamos no 2.3 do E-Social. Então, vou buscar o caminho do meu dicionário. Pets. SDF-BRA. Escolham o SDF-BRA, ele é onde contém os campos. Salvar, avança. E aqui ele fala que é um processo irreversível que vocês precisam fazer o backup na base de vocês. Essa é uma base nova, então não é necessário o backup. Mas na base de vocês, em outras ocasiões, é necessário que vocês façam o backup. Vou clicar em finalizar. Ele vai aplicar o PET e ele vai entrar automaticamente para já aplicar o PDDistri, que é o compatibilizador que cria os campos. Pessoal, eu vi que tem algumas dúvidas referentes a pessoal que já tem Proteus e quer saber se precisa fazer instalação. Vamos lá. Se vocês já possuem Proteus e vocês já têm o SIGA GPE no Proteus e vocês vão utilizar o TAF, o certo é que vocês atualizem o Proteus de vocês, porque com o GPE o TAF funciona como um módulo. Se você utiliza outros produtos TOTOS, então RM, DataSul, Logix, vocês podem fazer essa instalação apartada conforme eu estou fazendo aqui, tá bom? Para quem for Proteus e quiser utilizar como módulo, é a mesma atualização que vocês já fazem de release, tá? Aqui, então, depois que ele aplicou o PET, ele já veio automaticamente para a tela do PDDistri, que é quem faz a compatibilização dos campos. Aqui eu vou clicar em avançar. Aqui avançar. Aqui li e aceito para poder avançar. Marcar que foi realizado o backup da base de dados e do dicionário. Avançar. Aqui, informar que não possui customizações ou que já foram avaliadas. Avançar. Avança. Aqui, administrador e senha. Aqui vocês clicam em avançar. E aqui a gente só tem um grupo de empresas que é 99. Então, vamos só fazer para 99. Avança. Avança novamente. E aqui ele vai descompactando e vai fazendo, então, a atualização dos campos.
Gente, então ele está aqui, ó, fazendo a atualização, né? Faz a atualização da SX1, SX2, SX3, criando as tabelas que são necessárias. Esse processo aqui ele deve durar mais uns 4 minutos, mais ou menos. Aqui ele continua criando as tabelas. Gente, então aqui, ó, foi finalizada, ele então fez a criação dos campos que são necessários para o 2.4. Vou clicar em finalizar, término normal. Então, eu tenho nesse momento o Proteus ou o TAF instalado, já atualizado para 2.4, TSS instalado. O próximo agora nós vamos entrar no TAF para que ele faça a atualização das tabelas autocontidas. Vou fazer então o primeiro acesso. Tela azul. Voltou, gente? Beleza. Entrei de novo no TAF. Vou colocar lá minha senha. Ele veio aqui para o grupo 99. Ele vai entrar. Agora, o TAF ele critica por conta das tabelas autocontidas. O que são as tabelas autocontidas? As tabelas autocontidas são as tabelas dinâmicas do governo. Então, por exemplo, tabela de CID, tabela de município, tabela de país, tabela de NCM, tabela de tipo de serviço para PiscoFins. Ao todo, são 180 tabelas que o TAF vai fazer a atualização nesse momento. Então, vou clicar em avançar. Vou marcar aqui não atualizado para que ele atualize. Vou clicar em avançar. E aqui, ele pergunta como vocês vão utilizar o TAF. Então, vai utilizar apenas importação de arquivos no layout TOTS? Essa primeira opção é para quem vai utilizar o TAF com produtos que sejam não TOTS. Não é o meu caso. O segundo, ele é o layout TOTS ou tabela compartilhada. Tabela compartilhada, ele vai criar, então, uma tabela espelho no RP de origem e uma segunda tabela dentro do TAF. E essas tabelas vão se conversar. E o terceiro é para quem for utilizar o Web Service. Normalmente, quem utiliza RM, DataSuite Logix, utiliza o Web Service para fazer a conexão com o produto de vocês, com o RP padrão de vocês. Aqui embaixo, maiores detalhes sobre a integração, ele abre, então, um link de integração também. Eu cliquei, ele já vai abrir. Só um minuto, que ele está abrindo aqui. Ele abre aqui, então, olha, o modelo e os processos de integração, caso hajam dúvidas para os clientes. Tá? Então, aqui eu vou marcar só o terceiro, vou clicar em avançar, vou deixar a minha porta do Web Service 8080 mesmo, caso vocês queiram alterar, nesse momento vocês alteram. Tá? Aqui o ambiente é o TAF WS, é aquele serviço que já está aqui disponível, TAF WS. Avançar. Aqui, nós vamos processar as configurações. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar as 180 tabelas e popular as 180 tabelas. Esse processo demora em torno de uns 20 minutos. Vou processar aqui para ele iniciar.
Gente, estamos aguardando o término do processamento. Lembrem o que eu disse, são 180 tabelas. Então, pensem, por exemplo, numa tabela de CID, que tem muitos registros, tabela de NCM, então tudo isso carregando demora um pouco, tá bom? Ó, gente, vejam que ele está processando, olha, progrediu um pouco mais. Progrediu um pouco mais. Ó, gente, continua aqui processando, tá? Vamos aguardar. Eu vou jogar lá no chat. Tá. Gente, a gente vai disponibilizar no chat o endereço das licenças que precisam, tá? Para que vocês se orientem, tá bom? Enquanto isso, gente, eu vou testar o meu serviço do TSS para ver se ele está no ar. Eu coloquei ele aqui, localhost 8087. Para eu testar para ver se ele está no ar, vou no navegador, http e coloca a barra no final. Vamos ver se ele está. Opa! Deixa eu reiniciá-lo.
Uhum. Uhum. Gente, então aqui ele processou. Para eu saber se ele processou, vou voltar até aqui em cima. Então, aqui ele me fala que as autocontidas foram processadas com sucesso. As tabelas auxiliares foram criadas com sucesso. O web service também foi configurado com sucesso. Vou clicar em finalizar. Ele pede, então, a reinicialização. Nesse momento, então, eu tenho o TAF instalado com as autocontidas já atualizadas. Vou clicar em finalizar. E vou abrir novamente o TAF. Mano, o que eu vou fazer com esse internal server error aqui? Eu só tô ajustando aqui, gente, só um minuto, tá? Tá travado aqui, só um minuto.
Gente, voltei. Só para vocês entenderem por que o meu TSS estava desabilitado, tá? Ele não subia. É o seguinte, lembra que no início eu coloquei a senha no banco? Se eu não colocar a senha dele aqui, ele não vai funcionar, né, gente? Então, coloquei a senha e ele está aqui bonitinho no ar, o meu TSS. Então, o meu TSS está no ar, o meu TAF instalado, com autocontidas prontas. O meu próximo passo é fazer a minha configuração da empresa para que eu possa fazer a configuração do TSS. Porque se o meu cadastro de empresa não tiver com o meu CNPJ do meu certificado digital, ele não vai deixar fazer a conexão com o TSS. Então, vamos lá. Ok. TAF Client. Agora vocês conseguem ver a tela inicial do TAF? Conseguem? Vou colocar aqui usuário e senha. Beleza, vou clicar em entrar. Vejam que agora ele não fez nenhuma validação, porque ele fez, eu já tenho o meu cadastro de estabelecimento feito, já tenho minhas tabelas autocontidas já atualizadas. Então, o próximo passo aqui, para quem for cliente, for fazer o primeiro acesso, vocês precisam fazer o cadastro do grupo, das empresas de vocês, de unidade de negócio e filial, conforme for a estruturação de empresas de vocês, tá? No meu caso aqui na apresentação, eu vou usar a própria empresa 99 para fazer a transmissão. Então, vou clicar em alterar. O que eu preciso incluir para utilizar o TSS? O nome comercial, o telefone, fax, a inscrição, se é CNPJ ou CPF. Agora eu vou precisar pegar aqui. Pronto, gente, voltei que eu precisava das informações do CNPJ e da inscrição estadual. Inscrição municipal, nesse momento, não precisa. (35, 50, 308, Código de São Paulo. Endereço de cobrança, vou repetir o mesmo. Para o TSS, precisam dessas 3 abas preenchidas. Pronto. Então, agora, com as informações já com CNPJ, agora eu consigo fazer, então, a configuração do TSS. Baixando aqui. Pronto. Agora vamos fazer a configuração do TSS. Então, configurações TAF, o wizard de configuração TSS. Então, aqui a gente vai configurar para que o certificado digital funcione.
Eu vou utilizar o certificado digital A1. O ambiente aqui, pré-produção dados reais. Início da empresa do E-Social 1 de 2016. A minha URL, que está aqui. Opa, deixa eu deixar esse cara. Vou avançar. Tá bom? Vou pegar aqui o meu caminho do certificado digital. Minha senha. Avançar. Vocês podem ver, então, que o certificado ficou ok. Ele já fez, então, o registro. Não vou fazer conexão de SMTP. Vou avançar. Ok. Então, eu concluí com sucesso a configuração do meu TSS. Vou entrar em diagnóstico. Voltei aqui, gente. Eu fui no diagnóstico para vocês verificarem que, então, o meu serviço do TSS ele está no ar e o TAF está atualizado. Então, agora eu tenho o TAF instalado, atualizado, TSS configurado depois que eu troquei minha rede, tá? Então, eu tenho ele pronto para a gente transmitir. O que a gente precisa agora para transmitir? A primeira coisa é a gente olhar o complemento cadastral. No início, no primeiro acesso ao TAF, ele pediu para fazer a amarração do estabelecimento e eu falei que ele faz, então, a inclusão de uma linha no complemento cadastral. Se eu entrar no complemento cadastral, que fica em atualizações, empresa, complemento cadastral, ele abriu e ele tem aqui, então, o meu complemento cadastral, que era aquele 901 que eu já tinha feito. Se eu clicar em alterar, eu preciso informar que esse é o estabelecimento matriz. Se eu não informar o estabelecimento matriz, ele não me deixa entrar no monitor de transmissão do TAF. Então, a primeira coisa é informar o matriz, informar o início. Esse janeiro de 2016 é uma informação da própria Receita, não é algo do TAF. Nós temos uma FAQ que informa a FAQ do TAF, que fala, a FAQ da Receita, que fala que os eventos de tabela do E-Social têm que estar datados com janeiro de 2016, pelo menos na versão 2.3 e, por enquanto, na 2.4. Tá? Preciso informar este campo e vou confirmar. Então, agora eu já tenho o meu estabelecimento informado como matriz, então eu consigo entrar para fazer a transmissão. Eu vou importar um S1010, um arquivo de rubrica, para a gente poder transmitir. Eu vou fazer, então, uma importação manual, mas quem utiliza RM, DataSul ou Logix vão fazer as importações normalmente via web service, que também já está configurado. Para fazer a importação manual, eu vou em miscelânea, integração, importação de arquivos. Aqui eu vou avançar e vou informar que é um layout um layout XML. Vou pegar o caminho.
Então, se eu chegar neste caminho, eu tenho aqui um arquivo XML 1010. Vou clicar em finalizar e ele pergunta do processamento. Sim. Processo finalizado, então ele vai integrar o registro com o TAF. Vamos fazer o processo de validação. Ele está fazendo a validação, então, do XML que eu fiz a importação. Aqui ele pergunta se eu quero ver o monitor de integração. Então, tudo aquilo que foi integrado para o TAF, seja via manual, como esse processamento, ou seja via web service, ou seja via tabela compartilhada, vocês podem conferir se os arquivos foram ou não integrados através do monitor de integração. Vou clicar em sim. Vou confirmar. Ele está verde. Verde significa que o arquivo foi incluído com sucesso. Eu vou na rotina dele agora. Atualizações, eventos e social, tabelas, rubricas. Olha ele aqui. Vou visualizar. Então, aqui está a minha rubrica que eu vou importar. Tá? Por ele ser um evento de tabela, ele tem que estar com essa data de janeiro de 2016. Vou fechar. E agora a gente pode transmitir este arquivo. Para transmitir, nós vamos em atualizações, eventos e social, monitoramento. Aqui a gente tem uma mensagem referente ao 2.4.01. Ok. Antes de transmitir, o nosso pacote de instalação, ele era um pacote de instalação 2.3. Existe um parâmetro no configurador que precisa ser alterado para que ele faça a transmissão. Então, antes de transmitir esse evento, eu vou conferir para ver se esse parâmetro está de acordo. A última versão do E-Social é a 2.4.01. Então, nós temos um parâmetro no configurador. Eu vou entrar neste momento. Eu vou lá na minha instalação do TAF. E vou abrir uma nova janela. Aqui eu mudo para sigla CFG. Estou entrando no configurador. Ambiente, cadastros, parâmetros. E vou procurar um parâmetro chamado MV_TAF VLES. A versão do E-Social. Buscar. Vejam, aqui ele está 20202. Se eu tentasse transmitir ele com esse 20202, ele ia dar erro e não ia deixar de transmitir. Então, eu vou agora e faço alteração para o 2401. Salvei. Agora ele está com a mesma versão dos meus esquemas. Vou sair, então, aqui do meu monitor e vou entrar novamente para que ele pegue aquele parâmetro já atualizado. Aqui, eu vou validar os não processados. Então, tudo aquilo que eu não tinha validação, como por exemplo, esse arquivo que eu acabei de subir. Então, agora ele fez a validação. Vou selecionar, então, as datas. 1/1 de 2016, porque o evento é um evento de tabela. Vou selecionar a minha filial. Vou aplicar o filtro. O que nós temos aqui? Então, nós temos o S1000, ele é lá o complemento cadastral, foi onde eu marquei uma matriz.
mas eu preciso transmitir o S1010. Dentro do E-Social, há uma regra que se chama predecessão. Então, eu não posso transmitir uma tabela de rubrica sem antes transmitir uma tabela de estabelecimento. O que acontece? Esses arquivos são da TOTS, então o arquivo de estabelecimento da TOTS já foi transmitido. Então, para eu conseguir transmiti-lo, eu vou precisar tirar a predecessão. No meu caso, no caso de vocês vão ser obrigados a fazer primeiro a transmissão do S1000. Então, vocês não precisam desabilitar a predecessão. Se eu tentar transmiti-lo agora, ele vai dar erro de predecessão. Então, eu vou sair e vou desabilitar a predecessão. Venho aqui na minha tabela de rubricas e vou só desabilitar a predecessão. Oh, desculpa, eu vou um pouco mais devagar, gente. Bom, eu coloquei aqui o habilitado como não, tá? Então, isso é só para poder transmitir aqui, que eu já tinha transmitido o S1000 por uma outra base, tá? No de vocês, normal. Vocês vão aqui, ó, no monitoramento, vão selecionar o período e a filial, ou as filiais. Lembrando que tem que ser as filiais com a mesma raiz do CNPJ. Tá? E-Social entrega por raiz de CNPJ. Se misturar mais de uma raiz de CNPJ, dá problema. Tá? Vou clicar em OK. Aplicar o filtro. A predecessão, vou demonstrar. Predecessão, ele fica no miscelânea, E-Social, predecessão. Vou selecionar aqui, olha, eu tenho então o meu S1010, tenho aqui um arquivo válido. Marco ele, tem o xizinho aqui, e tem um botãozinho aqui, transmitir ao governo. Vou clicar nele. Eu posso, por exemplo, se eu tivesse arquivos não processados, inválidos, inconsistentes, eu poderia transmiti-los também, eu poderia marcar todos. Tá? Ou posso deixar só o válido. Aqui eu só tenho um arquivo, é um arquivo válido, então marquei todos. Vou confirmar. Então, olha, você concluiu com sucesso a transmissão para o TSS. Verifique se o evento foi vinculado ao ambiente social RET, utilizando a rotina de detalhamento. Então, onde um evento transmitido. Transmitimos, então, um evento. Então, ele pergunta aqui se deseja abrir os detalhes da transmissão. Esse ponto, sim. Então, está aqui retornado consistente o meu evento 1010. Evento autorizado, sucesso, regras de transmissão corrigida, atendida corretamente. Se eu clicar 2 vezes nele, ele abre para mim o cadastro de rubrica que eu tinha mostrado para vocês anteriormente. E aí, para controlar os protocolos de transmissão, todo e qualquer evento do E-Social, seja um evento de tabela, inicial, periódico ou não periódico, ele tem uma aba que é o protocolo de transmissão. Toda vez que um evento for transmitido e tiver retornado consistente, ele faz então a alimentação desse campo com o protocolo de transmissão do governo. Então, o processo do TAF todo foi esse. Infelizmente, a gente teve um problema de rede, tá, gente? Eu precisei mudar a rede. Eu não sei porque a rede anterior ele não liberava o TSS, tá? Foi por isso que aconteceu. Não teve nenhum problema nem com o TSS, nem com o TAF, tá? Até porque vocês já tinham visto que o meu serviço já estava ativo, né? Então, foi na hora de fazer a comunicação mesmo dentro da rede, tá? Não foi um erro de TSS ou do TAF, tá bom?
Então, a gente tem aí mais 10 minutos para perguntas, tá? A gente vai respondendo aqui até as 5 horas. Gente, eu vi aqui que tem bastante perguntas referentes aos esquemas, né? Então, existem esquemas nas duas pastas, na pasta do TAF e na pasta do TSS. O que eu fiz aqui? Eu baixei os esquemas do 2.4.01 da Receita e colei em 2 lugares. Então, primeiro, na pasta do TAF, eu vim em System, esquema e social. Então, aqui eu colei os meus primeiros esquemas. Então, aí ficam os esquemas do TAF atualizados. Mas não são só os esquemas do TAF, são os esquemas também do TSS. Então, você precisa procurar a página de instalação do seu TSS, vir aqui em esquemas e social e colar nessa pasta os mesmos esquemas que você colou no TAF, que são aqueles esquemas do 2.4.01. Esses são os 2 lugares onde precisa fazer, então, a atualização dos esquemas, para que funcione, tá? Lembrando que a gente tem os esquemas aqui e tem que entrar lá no configurador para conferir se o parâmetro MV-TAF-VLES está condizente. Porque não adianta vocês colocarem os esquemas 2.4.1 e aqui no parâmetro ele está, por exemplo, 2.03 ou 2.02, porque ele vai dar problema de esquema também, tá bom? Eu queria mostrar para vocês, a gente tem uma página disponível, a gente tem um canal disponível no YouTube, que é o nosso canal de tutoriais e demonstrações. E nele nós temos lá mais de 30 vídeos do TAF, alguns vão ser atualizados essa semana também, a maioria já está atualizado, mas ele tem todo o processo de instalação do TAF e do TSS, da mesma maneira que foi feita aqui nessa apresentação. Eu vou entrar aqui na página do YouTube. Gente, aqui no YouTube, vocês vão procurar um canal que se chama Tutoriais e Demonstrações. Tem um canal aqui, ó, Tutoriais e Demonstrações. Aqui, nós temos playlist. E aqui nós temos diversas playlists. Se vocês colocarem aqui todas as playlists, How to TAF. Nós temos aqui o do RH do E-Social. Ele não está aparecendo aqui. Playlists criadas. Playlists criadas. Aqui, How to TAF. Então, nós temos aqui mais de 30 vídeos do TAF. Então, assim, ó, tem inclusive baixando a atualização do V11 para quem ainda utiliza V11. Atualizando o TAF na V12 para quem utiliza o Proteus na V12. Para quem for de outros produtos que não são Proteus, que vão precisar fazer criação de empresa, criação de grupo, criação de filial, nós também temos vídeos. Nós temos um vídeo falando só do complemento cadastral, que é quem gera o S1000, de cadastro de usuários, de papel de trabalho, para vocês definirem os usuários de vocês que vão ter acesso.
e a parte aqui também do monitoramento do e-social. Esse do monitoramento do e-social nós vamos fazer a atualização ainda essa semana, tá? Com essa parte da transmissão. Tudo bem? Gente, para vocês verem onde fazem o cadastro de empresa e de usuário. Eu vou fechar aqui o meu monitor, tá? Tô no TAF mesmo. Vou fechar aqui. Fechei o meu monitoramento para fazer a criação de grupos de empresas. De grupo é atualizações, empresas, cadastro. Primeiro vocês precisam criar o grupo de empresas de vocês. Venham em grupo de empresas e incluam o grupo de empresas de vocês. Lembrando que vocês devem pensar, se vocês têm mais de uma empresa, tem que ter por empresas, tem que ter só por filial. Se for por filial, mais empresas. Se for por filial, mais unidade de negócio, mais empresa. Tudo depende de um estudo de como é o cadastro de empresa de vocês. Tá bom? Não precisa ser o mesmo código do utilizado no RP que vocês já utilizam, porque vocês vão ter esse depara dentro do produto do RP de vocês. Tá? Pode ser começar aí com não tem problema. Criou o grupo, vocês podem criar empresa, tá aqui, unidade de negócio e filial. Tá? Lembrem que eu fui até na filial para poder alterar aqui os dados, para poder transmitir. Tá? E para vocês criarem os usuários, é aqui em atualizações, usuários. Aqui você pode criar o usuário direto, mas aí vai ser, e aí cada um vai ter o seu usuário. Ou você pode criar os grupos e atribuir o grupo aos usuários que você vai criar. Aqui também tem o papel de trabalho, para configurar papel de trabalho dentro dos usuários, caso haja necessidade. Aí, criar um papel de trabalho e configurar o papel. Tá bom? Gente, muito em breve vocês vão receber o link dessa gravação, tá? No e-mail de vocês, para todos que estiveram presentes nessa apresentação, tá bom? Schedule, gente, vou falar um pouco dele. Para quem for utilizar o Schedule, ele fica aqui em atualizações, configurações TAF, Schedule. Vejam que os serviços estão parados, então a primeira ação a ser tomada é criar um agent. Cliquem aqui no mais, cadastro. Aqui nessa bolinha com mais, ele já cria agente padrão. Se vocês tiverem mais de uma empresa, para cada uma das empresas. Então, se eu clicar, ele já criou aqui um agente para mim, aí eu posso vir aqui no agendamento e fazer o cadastro do meu agendamento. Deixa eu só verificar aqui se a gente vai disponibilizar o link do Schedule, só um minuto. A gente vai disponibilizar o link da configuração do Schedule, porque dependendo da operação que vocês precisam fazer esse agendamento, é uma integração diferente. Então, nesse documento ele vai estar bem completo, com todos os jobs que o TAF utiliza. Por exemplo, o job que faz a validação dos dados, o job que faz a transmissão dos dados, que é aquela mesma situação que eu cliquei em transmitir ao governo, e o job de monitoramento, que é o que traz as informações de retorno do governo e abastece aquele campo de último protocolo nos eventos de tabela, iniciais, periódicos e não periódicos. Tá, gente?
Gente, schedule em inglês é agendamento. Ele só configura o agendamento para que vocês... Tem clientes que não que querem deixar agendado para que faça, por exemplo, a transmissão naquela determinada data ou o retorno dos lotes. Então, ele faz aí essa criação desses agendamentos para que o TAF faça de forma automática. Tá bom? Gente, para a gente finalizar, eu vou demonstrar aqui para vocês onde vocês podem encontrar mais informações do TAF, mais documentações do TAF. Na página inicial do TDN, vocês vêm aqui em espaços, vejam que tem aqui TAF, ou vocês procurem aqui, TAF. Vem aqui, TAF Home. É a página inicial do TAF. Vocês podem navegar aqui pela esquerda, base de conhecimento. Nós temos, por exemplo, aqui no E-Social, as atualizações que saíram, que eu até demonstrei para vocês onde ficam os pacotes. Né? Ele tem um link direto para baixar o pacote do 2.4. Aqui as FAQs. Tem bastante material na FAQ. Tá? Até um aqui que eu falei com vocês, daquela situação de janeiro de 2016, ele está aqui, é esse daqui do 2.3, ele tem aqui diversos, eles têm aqui também a parte dos manuais, manual do TAF, a parte de conhecer o TAF, entender os pré-requisitos, as configurações iniciais, tá? É bem completo. Os documentos de referência, ele tem aqui atualizações, consulta, até a parte de web service, né? A parte do REST, a integração, como ele vai ser integrado com os outros produtos TOTOS, ou não TOTOS também. E aqui para cima a parte de funções. Opa! Mas aqui para baixo a gente tem também parte de miscelânea, as funcionalidades do E-Social, grupo de eventos, o monitor de transmissão, por exemplo. Tem aqui, então, é bem completo, que é com as telas, inclusive, para vocês poderem acompanhar e ser uma base de conhecimento para vocês, tá? Nós chegamos, então, aqui ao final, tá, gente? A gente vai disponibilizar o link para vocês, tá? Nós vamos tentar responder o máximo de perguntas e já mandar para vocês o vídeo com as perguntas respondidas. Eu agradeço muito a vocês estarem aqui conosco, agradeço também a paciência de vocês, tá? Muito obrigada mesmo e até uma próxima.